Então hoje o tema da minha mensagem é o pai tá on. Olha para o seu irmão e fala assim: o pai tá on. Fala para o seu irmão: o pai tá on, meu irmão. O que significa o pai tá on? Quem já viu essa expressão? Essa expressão ela virou uma expressão popular, né? Principalmente depois que o Neymar falou ela, ou tweetou. Na verdade, eu fui fazer uma pesquisa, disse que ele colocou no Twitter dele. E você sabe, quando uma celebridade fala uma frase, uma pessoa anônima fala, não tem tanto efeito, mas quando uma celebridade fala, aquilo ecoa, aquilo por causa do mundo globalizado, aquilo espalha, viraliza. E o Neymar um dia fez essa expressão, não foi criada por ele, eu estava pesquisando aqui, não foi criada por ele, mas um dia ele falou, pai tá on. Por quê? Porque ele estava fazendo menção a um jogo que ele ia enfrentar. Então, nesse próximo jogo que ele ia enfrentar, ele estava dizendo, ó, o pai tá on, o pai tá aqui. Eu tô pronto para esse jogo, eu tô pronto para entrar em campo, eu tô aí para o que der e vier. Então, essa expressão exatamente quis dizer isso quando ela foi utilizada por esse jogador chamado Neymar. Mas essa expressão também ela tá no nosso mundo virtual, né? Por quê? Porque significa que o pai está on, ou seja, online, está vendo, está disponível, está atento. Quando você manda uma mensagem para alguém, você descobre se a pessoa leu a sua mensagem ou se ela estiver online. Então, por exemplo, lá no nosso WhatsApp, você manda um WhatsApp para alguém e em alguns aparece lá, online. Aí você sabe que a pessoa está ali e que a pessoa está disponível. E você fica muito chateado quando você manda uma mensagem, a pessoa está online, ela viu sua mensagem e não responde. Fica ou não fica? Fica ou não fica? Fica. Por isso que eu já fiz o que com o meu WhatsApp? Eu já fui lá na configuração e eu já tirei essa como é que fala? Esse recurso, obrigado. Tirei. Então, quando as pessoas mandam mensagem para mim, eu estou off. Eu não estou on. Por quê? Porque muitas mensagens chegam no meu celular e aí eu não quero magoar. E às vezes eu acabo até vendo mesmo, mas não dá para responder na hora tal. Então eu prefiro deixar esse recurso. Até minha esposa pega no meu pé. Então nem ela sabe quando eu estou online. Nem ela sabe que eu estou on. Mas eu faço isso porque eu não quero que as pessoas fiquem chateadas. Poxa, o pastor viu a mensagem, não respondeu tal. Mas pensando nessa mensagem, o tema foi intencional, foi proposital, para que você, toda vez que você lembrar que o pai está on, você vai lembrar dessa mensagem. Você vai lembrar exatamente do que eu vou pregar aqui hoje. E o pai está on, eu não estou falando do Neymar e não estou falando de mim. Eu estou falando do pai. O pai está on. Diga assim, o pai está on. Deus está on para você. Ele está online. Deus está pronto, está disponível. Deus está atento. Deus está disponível para todos nós. E para mim compartilhar essa mensagem, eu quero usar um personagem da Bíblia. Semana passada tivemos uma bela de uma palavra aqui com o pastor Heber, falando sobre o rei Manassés. Mas hoje eu vou falar de um personagem da Bíblia. Quero até fazer uma piadinha sem graça. Se você rir, pode ser que você ria porque você gosta de mim. Mas eu vou falar hoje de um personagem na Bíblia que deixa eu lembrar aqui como é que é essa piada. Quem foi na Bíblia que teve asa, mas não voou? Quem sabe? Quem foi na Bíblia que teve asa, mas não voou? Não, a mãe do rei Asa. A mãe dele, foi ela que teve. Não foi o Asa, foi a mãe dele. Ela teve asa, mas ela não voou. Foi boa essa piada? Foi boa, pastor? Foi boa? O que vocês acham? Foi boa? Foi boa? Sim ou não? Ailton, você que é um cara que gosta de... Foi boa? De 1 a 10, Ailton, me ajuda aí. Ô, Ailton. 2. Foi boa, não foi? Foi boa. Se eu fosse fazer stand-up, morria de fome, eu sei disso. Mas eu quero falar hoje do rei Asa. Não vou falar da mãe dele, mas vou falar do rei Asa. E você vai abrir a sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 14. E como nós vamos estudar não um capítulo, mas 3 capítulos, então eu vou lendo com vocês e vou aplicando a mensagem.
Apesar de você ter a sua Bíblia, ter o recurso aí, mas a gente sempre gosta de projetar a Bíblia aqui no telão, e você pode acompanhar aqui também. Então eu encorajo você a anotar, mas acompanhar pela tela para ficar a mesma linguagem e você ter acesso a isso. Bom, nós sabemos que o povo de Deus é um povo monoteísta. Nós temos um único Deus. Nós não precisamos de mais deuses. Nós temos um único Deus que é suficiente para nós. Então, a igreja evangélica, ela não tem imagens. Você pode perceber aqui, nós não temos veneração de nenhuma imagem. E nós não temos aqui nenhum símbolo que possa demonstrar quem é Deus. Então nós não temos nem nada aqui, nada na igreja aqui que possa figurar a presença de Deus ou demonstrar a presença de Deus. Por isso que nós temos um pouco de aversão até com alguns sistemas religiosos que insistem em trabalhar com pontos de contato para ativar a fé das pessoas. Por exemplo, a rosa ungida, o manto sagrado, o chinelo abençoado, a meia não sei do que. Tudo isso, apesar de ser uma estratégia evangelística, eu não estou aqui para criticar isso, mas tem um perigo nisso. Porque quando a pessoa recebe uma dádiva, por exemplo, tem uma igreja que ela dá uma toalhinha, por exemplo. As pessoas têm uma toalhinha. E eu encontrei já uma pessoa, ela andava cheio de toalhinha. Cheia, toalhinha no carro, toalhinha no armário, toalhinha na geladeira, toalhinha na mão, toalhinha dentro da bolsa, toalhinha. Por quê? Porque ela está colocando naquele objeto uma fé que não deveria ser colocada no objeto. Então por isso que nós devemos nos contentar com esse Deus que é invisível, eterno e real. Ele é invisível, é um Deus invisível. Nós não precisamos ver, tocar para acreditar nele. Não precisamos sentir um arrepio. Não precisamos vir aqui no culto e falar assim: hoje eu não senti a presença de Deus. Mas nós não estamos aqui para sentir a presença de Deus. Nós estamos aqui para acreditar na presença de Deus. Então, fé não é sentimento. Fé não é o que você sente. Fé é o que você crê. Então não se trata de sentir. Aí tem pessoas que não, hoje eu não senti a presença de Deus. Você é o fiscal do céu, o termômetro do céu? Não. Não é você que determina se Deus está ou não está no culto. Eu lembro que teve um pregador uma vez que ele provocou as multidões. E ele disse assim para as pessoas, tinha uma multidão muito grande. E você sabe que quando tem muita gente, isso pode acontecer na igreja, pode acontecer num show, pode acontecer muita gente, a atmosfera muda. A emoção fica diferente. Por isso que as pessoas choram ouvindo o Luan Santana cantar. Por isso que as pessoas choram num show. Agora aqui em Extrema vai ter aí um monte de shows. Vai ter o Chitãozinho Chororó, vai ter o Bruno e Marrone, vai ter o Zezé de Camargo e Luciano. Vai ter vários aqui no rodeio que vai ter aqui em Extrema agora. E muitas pessoas vão chorar lá, vão sentir uma sensação parecida com o que se sente dentro da igreja. Por quê? Porque é sentimento. Eu não estou dizendo que a emoção é errada. Eu estou dizendo que não é isso que determina se Deus é ou não é, se Deus está ou se Deus não está. E o pregador provocou, ele perguntou assim para as multidões: quem está sentindo a presença de Deus? E as multidões gritaram: eu estou. Ele falou: pois eu não estou sentindo nada. Porque não se trata de sentir, se trata de crer. Lá em Timóteo, eu não precisa você abrir, mas eu queria que projetasse para mim. 1 Timóteo 1,17. Eu gosto muito dessa definição sobre Deus. Timóteo 1,17. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível. Imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Por isso que ele deixou orientado na sua palavra que nós não deveríamos tentar de maneira nenhuma representar a presença dele aqui na terra. Por isso que não pode fazer imagem, nada disso. Então ninguém sabe como é Deus. Não tem como você descrever Deus. Por quê? Porque nós não podemos vê-lo. E é isso que é o máximo da fé. Quando Jesus ressuscitou, ele participou de uma primeira aparição ali para os seus discípulos. E nessa aparição, um dos discípulos não estava presente.
na verdade dois. Um era Judas, que tinha se enforcado, e o outro era Tomé, que não estava na reunião. Só que na segunda vez que Jesus aparece naquela reunião, Jesus encontra Tomé. E Tomé já tinha sido orientado pelos seus amigos, dizendo: olha, a gente viu Jesus. Ele falou assim: eu não acredito. Eu só acredito se eu tocar nele. Eu só acredito se eu colocar o dedo nas suas feridas. E aí Jesus então aparece e mostra para Tomé: está aqui, Tomé, põe a mão aqui nas minhas feridas, põe a mão aqui no meu lado. E aí Tomé: ah, não, agora eu acredito. Ele fala assim: você acredita porque você está vendo. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Então diga assim: eu sou bem-aventurado. Você não precisa ver Deus, você não precisa sentir Deus, você só precisa acreditar que Ele é verdadeiro, que Ele é imortal, que Ele é invisível e que Ele é real. Amém? Mas vamos falar então de 2 Crônicas capítulo 14, versículo 1. O reino de Israel, enquanto teve seus 3 primeiros reis: primeiro rei de Israel, Saul; segundo rei de Israel, Davi; e o terceiro rei de Israel, Salomão. Até então era um reino único, mas depois que Salomão morreu, seu filho assume, e o reino é dividido. Então, as 12 tribos de Israel se dividem. Então, 2 tribos ficam do lado sul e 10 tribos do lado norte. E está dividido agora o reino de Deus. Então, os 2 lados tiveram reis. E esse rei, que é o rei Asa, ele era um rei descendente de Davi, do reino do sul. E eu quero falar exatamente sobre a história dele. Ele foi um bom rei para Israel, e a gente vai ver isso na Bíblia agora. Vamos lá, projeta para mim capítulo 14 e o versículo 1 até o versículo 8. Vamos lá. Abias descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. E seu filho Asa foi sucessor em seu reinado. O país esteve em paz durante 10 anos. Grave bem as datas. O país esteve em paz durante 10 anos. Continua. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Então ele foi um bom rei. Ele vai fazer o que Deus quer que seja feito. Ele retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que haviam nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecessem às leis e os mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá. Aproveitando esse período de paz, ninguém entrou em guerra com ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Disse ele ao povo de Judá: vamos construir essas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós buscamos e Ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então construíram e prosperaram. Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá. 300.000 homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280.000 de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes, homens de combate. Então aqui era o contexto. Asa foi um bom rei. Ele promoveu uma reforma religiosa. Ele destruiu toda a idolatria. Como eu falei, o povo de Deus é monoteísta, mas no caso do que estava acontecendo, contaminando o povo de Deus, é que estava vindo o politeísmo, ou seja, outros deuses, outros altares, uma mistura, do paganismo com a fé em Deus. E aí Asa então vai lá e promove essa reforma religiosa. Deus se agrada demais de Asa, e ele fala assim:
tudo isso está acontecendo com a gente, nós estamos vivendo um tempo bom e um tempo de paz, porque nós estamos buscando a Deus. Quando nós buscamos a Deus, o resultado é paz. Quando nós nos propomos buscar a Deus, e isso não se aplica só lá atrás, se aplica para a minha vida e para a sua vida. Quando eu e você decidem buscar a Deus, o resultado será paz. Nós vamos encontrar descanso, nós vamos encontrar proteção, nós vamos encontrar segurança em Deus. Se você buscar a Deus, Deus vai abençoar você. Por isso que nós desafiamos, o Giovanni já disse aqui na palavra, buscar a Deus, busque ao Senhor. E a Asa está vivendo então o resultado, junto com o seu povo, no seu governo, o resultado de buscar a Deus. Mas a história não para por aí, vamos continuar. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra e chegou a Maresa. Então, peraí, foram 10 anos de paz, mas de repente agora um etíope vai se levantar com o seu exército e vai enfrentar o povo de Deus. Vai enfrentar o reino de Judá contra o governo do rei Asa. E você percebe aqui, por isso que eu falei para você pensar nos números, você percebe aqui, volta um versículo para mim, por favor. Olha só a quantidade do exército do rei Asa. 300 mil homens de Judá e mais 280 mil de Benjamim. 300 com 280 dá um total de 580. 580 contra quantos? Vai lá, continua. Volta aí. Marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. Ou seja, olhando humanamente falando, era derrota na certa. Não tinha como o exército de Asa ser mais poderoso do que o exército do etíope. Então Asa, que está buscando a Deus, que está temendo a Deus, vai tomar uma decisão. Vamos lá, vamos continuar para a gente ver. Asa saiu para enfrentá-lo. Eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maresa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus. Olha a oração dele: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra esse imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. Que oração poderosa, e que confiança. Ele não se acovardou, ele falou assim: Deus é mais poderoso do que esse exército de 1 milhão de homens. Deus é mais poderoso do que esse exército do adversário com 1 milhão de homens. Eu não vou ficar intimidado, porque eu sei quem é o meu Deus. Eu sei quem é Deus, e por isso eu me proponho a buscar a Deus e depender dele. Então Asa está indo muito bem aqui. E vamos ver o resultado disso. Vai lá, versículo 12. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram. Quem foi que derrotou? O Senhor. O Senhor derrotou. Versículo 13. Asa e seu exército os perseguiram até Gerar, e caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças. E os homens de Judá saquearam muitos bens, porque era assim que funcionava. Você ia para a batalha, vencia o inimigo e pegava e ficava com os despojos da guerra. Saqueava tudo. Continua. Destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas essas cidades, pois haviam nelas muitos despojos. Também atacaram os acampamentos onde havia gado, e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras e camelos, e então voltaram para Jerusalém. Uau! Asa buscando a Deus. Deus estava com eles, dando vitória para eles, protegendo eles, guardando eles.
dando a eles vitória. Mas de repente, um profeta de Deus vai se levantar para entregar um recado de alerta, para que Asa soubesse e tivesse isso como afirmação: olha, Asa, o resultado que vocês estão tendo é por causa da aliança que vocês têm com Deus. Vocês estão tendo esse resultado porque Deus é com vocês. Por isso que vocês estão tendo esse resultado. E agora o capítulo 15 vai mostrar para nós sobre essa aliança bilateral que Deus faz com o seu povo. Vamos lá. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escute o recado do profeta. Escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Diga assim: o Pai está on. O Pai está on. É isso que o profeta está falando. Olha, o modus operandi de Deus funciona assim: se vocês buscarem a Deus, Deus vai estar com vocês. Só que se vocês abandonarem a Deus, então vocês serão abandonados. Se vocês se propuserem a se relacionar com Deus, por isso que a gente fala, o relacionamento com Deus, ele é bilateral. Esse é um termo jurídico que mostra pra gente o quê? Que existem obrigações dos dois lados, deveres dos dois lados. Eu busco a Deus. O que diz lá em Tiago? Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Você precisa se achegar a Deus para Deus se achegar a você. E infelizmente a gente vê que no meio do povo de Deus existe uma cultura horrível de interesse. A gente se aproxima de Deus só atrás das suas mãos, do seu favor, só do que Deus pode dar para a gente. Mas nós não queremos relacionamento profundo com Deus. E o profeta está dizendo para Asa, com Deus funciona assim: se vocês buscarem a Ele, Ele está com vocês. Mas se vocês abandonarem a Ele, então vocês também serão abandonados. Porém, essa palavra encoraja o rei Asa. O Asa recebe essa profecia e ele fica encorajado. E olha o que ele vai dizer agora. Vamos lá, continua, versículo 3. Durante muito tempo, antes do rei falar, tem esse contexto. Durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Porque ele está fazendo menção aqui até o tempo dos juízes, quando não tinha rei, quando o povo estava longe de Deus, não tinha sacerdote, não tinha lei. Mas agora, nesse novo período, vamos lá, versículo 4. Mas em sua angústia eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscaram-no. Grave bem essa palavra, que ela vai aparecer muitas vezes nesse texto. Buscaram-no, e ele deixou que o encontrasse. Por isso que eu estou dizendo para você, o Pai está on. Deus não está indisponível, Deus está disponível. Deus, ele quer deixar você encontrá-lo. Deus não está se escondendo de mim, Deus não está se escondendo de você. Deus não está longe, Deus está perto. Ele está on, Ele está disponível. Então, quando o povo decide buscar a Deus, Deus se deixa encontrar. É isso que Ele está mostrando aqui para o povo de Judá e de Benjamim. Continua. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam a todos os habitantes do território. Continua. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraças. Mas vocês devem ser fortes, não se desanimar, pois o trabalho de vocês será recompensado. Isso aqui é muito legal. Por quê? Porque quem busca a Deus não fica sem resposta. Quem busca a Deus não fica desamparado.
Quem busca a Deus não vai encontrar Deus off, vai encontrar Deus on. E ele está dizendo o seguinte: olha, quando vocês buscarem a Deus, vocês não vão ficar sem recompensa, não. Vocês não vão ficar sem resposta. Sabe qual que é uma das características de Deus? A Bíblia fala que Ele é galardoador. Sabe o que significa galardoador? É um Deus que gosta de dar recompensas. Então quem busca a Deus certamente terá recompensas. Não existe na história alguém que se proponha a buscar a Deus e Deus vire as costas para essa pessoa. Não. Todo mundo que busca a Deus tem resposta dele. Todo mundo que se propõe buscar a Deus de verdade vai encontrar a resposta de Deus para a vida. Continua, por favor. Assim que ouviu as palavras, agora sim. Assim que Asa escuta as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Oded, o rei Asa encheu-se de coragem. Porque é assim que a gente tem que ficar quando Deus fala com a gente se enche de coragem. E ele continua determinado com o seu propósito de continuar fazendo a reforma que ele está fazendo. Retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que haviam conquistado nos montes de Efraim e restaurou o altar do Senhor que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Depois reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim, convocou também os que pertenciam a Efraim, a Manassés e a Simeão. Isso aqui eu achei muito interessante. Porque lembra que eu falei que o reino estava dividido? E no reino dividido, 2 tribos ficaram no reino do sul, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Mas agora aparecem pessoas dessas outras tribos, de Efraim, de Manassés e de Simeão, que tinham migrado para o reino do sul. Por quê? O texto vai explicar para nós. Que viviam entre eles, volta isso. Que viviam entre eles, pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Isso é muito interessante. Queridos, você e eu precisa andar com gente de Deus. Se a gente perceber que Deus está com alguém, encosta nessa pessoa. Você deve procurar pessoas para se relacionar, que vão te aproximar de Deus, que vão desafiar você a ficar mais perto de Deus, desafiar você a se relacionar com Deus. Tem pessoas que não agregam nada na nossa vida. Tem amizades que só devem ser conduzidas à distância, com cortesia, com educação, mas tem pessoas que não agregam valor. Então quando você encontra alguém que está andando com Deus, alguém que está cheio de Deus, faça como esses irmãos de Efraim, de Manassés e de Simeão. Ande com eles. Migre, fala assim: eu vou andar com gente de Deus, eu vou andar com gente que está andando com Deus, eu vou andar com gente que está me inspirando a buscar a Deus. E eu falo isso às vezes até no meio da igreja mesmo. Tem irmão que ele só sabe falar de futebol, não sei do que, mas ele não fala de nada de Deus. Ele não encoraja você em nenhum momento a fazer um jejum, a fazer uma oração. Aí vamos orar juntos, vamos fazer um programa para ler a Bíblia junto. Não. Isso é prejudicial. Nós precisamos andar com gente de Deus. Que fique esse alerta para nós. Continua, por favor. Eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Continua. Naquela ocasião sacrificaram ao Senhor 700 bois e 7.000 ovelhas e cabras do saque que haviam feito. Então, ali eles estavam buscando a Deus, sacrificando, ofertando a Deus. Continua. Fizeram um acordo de todo o coração. Isso aqui é muito interessante. Eles se reuniram e eles fizeram um acordo. Qual que era o acordo? De todo o coração. Está escrito lá em Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis, esse é Deus falando para nós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então eles fazem um acordo. Eles já tinham aprendido o modus operandi de Deus. Eles sabiam como é que Deus funcionava.
Então Asa promove essa reunião e eles fazem um acordo. Vamos fazer um acordo aqui. Qual que é o acordo? De todo o coração, de toda a alma, de buscar ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Nós vamos buscar Deus. Nós vamos buscar Deus de verdade. Nós vamos mergulhar em Deus. Nós vamos buscar ao Senhor. Nós vamos nos envolver com Deus. Nós vamos nos encher de Deus. Nós vamos mergulhar em Deus. Nós vamos ser cheios de Deus. Nós vamos ficar encharcados de Deus. Esse foi o acordo que eles fizeram. Continua, por favor. Todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto. Gente simples ou importante, homem ou mulher. Tirando essa parte da aplicação de matar quem não busca, que não dá mais para fazer isso, né? Não dá mais. Não dá cadeia. Mas é muito importante isso. Porque aqui não houve distinção. Ele falou assim, não importa se você é graduado, não importa se você tem um currículo, tem uma conta bancária recheada, se você tem posses, não importa. Não importa se você é muito pobre, não importa. Nós estamos fazendo um pacto aqui hoje. Estamos fazendo um acordo aqui hoje. O negócio é buscar a Deus. O negócio é buscar a Deus. E quem não quer buscar a Deus não é uma boa companhia. Quem não quer buscar a Deus não é uma boa influência. Quem não quer buscar a Deus vai atrapalhar o meu relacionamento com o Senhor. Por isso que eles estão sendo radical. Quem não busca vai ser morto, vai ser extirpado. E ele está fazendo esse movimento nas melhores das intenções, porque o compromisso deles era buscar ao Senhor. Como eu falei, grifa na sua Bíblia toda vez nesses capítulos, buscar ao Senhor. Quantas vezes aparece? Vamos lá, versículo 14. Fizeram esse juramento ao Senhor em voz alta, bramando ao som de cornetas e trombetas. O ministério de louvor estava presente aqui. Louvorzão comendo solto. A bateria ali, tal, corneta, trombeta e tal. E eles fazem um juramento, todo mundo junto. Nós vamos buscar a Deus. Nós estamos comprometidos em buscar a Deus. Nosso compromisso é buscar ao Senhor. Nós vamos consultar a Deus. Nós vamos andar pelos valores de Deus. Nós vamos andar por aquilo que Deus pensa. Nós temos um compromisso de ponderar aquilo que Deus fala a respeito de nós. É isso que esse povo está fazendo. Vamos lá, versículo 15. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois haviam feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com toda disposição. 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 Disposto a buscar. Não mediam esforços. Não ficaram com preguiça. Não ficaram desanimados. É porque não tinha Netflix. É porque não tinha internet nessa época. Porque como essas coisas estão nos roubando a nossa busca com Deus. Como essas coisas estão nos afastando da busca com Deus. Então com disposição eles buscam a Deus. Eles buscaram a Deus com disposição. Então ele deixou que o encontrasse. Ele concedeu paz em suas fronteiras. Uau, esse é nosso Deus. Pai Taom. Quando você busca a Deus, Deus deixa você encontrar Ele. Quando você busca a Deus, Deus fala assim, pode me achar, estou aqui. Eu estou facinho, pode me procurar, que você vai me achar. Deus quer ser encontrado por nós. Não é privilégio de poucos, é direito de todos. Toda pessoa, importante ou simples, pode buscar a Deus e pode encontrar a Deus. Isso é muito forte. E essa palavra ministrou profundamente o meu coração. Versículo 16. Nós já lemos um capítulo, estamos terminando o segundo capítulo. Olha que história poderosa. O rei Asa chegou a depor a sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste, despedaçou e queimou no vale Cedron. Olha o que ele faz. A avó dele estava ocupando uma posição de idolatria. E esse cara, ele se levanta e ele enfrenta a família dele.
Sabe, às vezes eu vejo no nosso meio crentes que a família atrapalha a relação dele com Deus. Estou dizendo que você tem que maltratar a sua família, mas eu tenho que dizer que você tem que ser firme. Você não consome bebida alcoólica, aí vem um familiar seu e enche sua geladeira de bebida alcoólica. Você não escuta funk, mas um familiar vem na sua casa e você permite o funkão. Eles não vão te respeitar nunca. Opa, peraí. Minha casa é uma casa diferente. Ah não, mas eu quero fazer uma média, mas eu quero fazer uma sala. Afinal, os meus parentes nunca vêm aqui. Os meus parentes nunca estão aqui agora. Não, querido. O rei Asa falou, não, meu compromisso de buscar a Deus tem posicionamento. Ah, mas é a minha avó, não tem problema. Vovozinha, te amo muito, mas você está sendo deposta dessa função. Aqui não, no meu reinado você não vai fazer bagunça não. No meu reinado você não vai provocar Deus não. Quer fazer lá na sua casa, você faz, aqui não. É radical, não é? Mas é verdadeiro. Às vezes a gente quer ser amigo de todo mundo. Não, tem nada não, tem nada não, tem nada não. É perigoso. É perigoso. Então Asa, até aqui você está vendo que ele está se comportando como um rei muito importante e muito correto. Vamos lá, continua. Embora os altares idólatras não tenham sido eliminados de Israel, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Durante toda a sua vida ele teve um coração dedicado a Deus. Continua. Ele trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. E não houve mais nenhuma guerra até o 35º ano do seu reinado. Se você vai fazendo as contas, por conta desse comportamento de buscar a Deus, houve um tempo de paz, não houve mais nenhuma guerra no tempo do seu reinado, até o 35º ano do seu reinado. E aonde é que está o problema disso? Queridos, as dificuldades na nossa vida, elas são uma grande bênção de Deus. Tem uma promessa de Jesus. Quem é que gosta das promessas de Jesus? Levanta a mão. Todo mundo gosta, né? Mas tem uma promessa de Jesus que ninguém quer. Já ofereci em vários cultos, o pessoal não recebe. Qual que é a promessa de Jesus que a gente não quer? É essa promessa assim, ó, no mundo tereis aflições. Ninguém quer. Não está amarrado. Eu não quero ter aflições. Mas é uma promessa. E as aflições são ruins? Depende do ponto de vista. Porque quando nós estamos vivendo um tempo de calmaria, nós temos uma tendência de ficar acomodados. Mais confraternização e menos vida de oração. Mais entretenimento e menos busca de Deus. É assim que acontece. Com todos nós, sem exceções. Quando começa a ficar tudo bem, a gente diminui a intensidade com Deus. Tá dando tudo tão certo para mim. Pô, estou prosperando. Estou ganhando dinheiro. Estou conseguindo as coisas materiais. Estou bem de saúde. Poxa, tenho condições agora de viajar. Tenho condições disso, tenho condição daquilo. E aí a gente vai diminuindo a nossa intensidade com Deus. A gente vai diminuindo a nossa busca com Deus. A gente vai declinando nessa busca com Deus. E aí o que acontece? Qual que é o resultado disso? Desse desconforto, desse conforto, melhor dizendo, espiritual. A gente vai aprender o que aconteceu com Asa agora, nos próximos versículos. Capítulo 16, versículo 1. No 36º ano, até quando não teve guerra? 35º. Mas no 36º ano, do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá para que ninguém pudesse entrar e nem sair do território de Asa, rei de Judá. Opa, começou a acontecer alguma coisa. Vai lá, continua.
Então Asa juntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia... Então olha só, tem um conflito, o rei de Israel está vindo contra o reino do sul. E ele vai lá, invade a cidade e aí Asa se sente intimidado. Então Asa fala, poxa vida, o negócio não vai ficar bom para mim. Ele vai e faz uma aliança com um outro povo, com Ben-Hadad. Façamos um tratado, olha o que ele falou para o Ben-Hadad. Façamos um tratado como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro, agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Então está armando aqui uma estratégia política para enfraquecer o seu oponente. Vamos lá. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa, e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali. Aí o que acontece? O rei de Israel, Baasa, faz o quê? Vamos lá. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Ou seja, ele falou, opa, isso aqui, se fosse nos tempos de hoje, seriam as sanções que aplica nos países. Você vê lá a Rússia na guerra, a Rússia está indo lá e aí alguns países querem aplicar sanções para não fornecer coisas, mas a Rússia estava bem preparada para essa guerra, né? Não, vamos cortar isso aqui, vamos cortar aquilo ali. Então é exatamente isso que ele está fazendo aqui, as sanções. Continua. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá e eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa estivera usando. Com esse material Asa fortificou Geba e Mispa. Continua. Naquela época, agora isso aqui é muito importante. Quando o rei Asa toma essa decisão, prontamente ele falou, opa, sou inteligente, sou esperto e ninguém vai poder derrotar não, eu estou preparado para a batalha, estou preparado. Ele vai lá e tenta fazer esse acordo, faz esse acordo com Ben-Hadad, e acontece algo incrível. Deus levanta de novo o profeta dele. E agora o profeta vai entregar um recado para o rei Asa. Olha o recado do profeta. Naquela época o vidente, aqui vidente é profeta, tá? O vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Continua. Por acaso, aí agora o profeta vai lembrar para ele daquela batalha. Lembra da batalha que eles venceram buscando a Deus? O profeta fala assim: por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército mais poderoso? Tinha 1 milhão de pessoas, não era poderoso? Com uma grande multidão de carros e cavalos. Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele o entregou nas suas mãos. Quando você buscou a Deus, Deus não deu vitória para você, Asa? Continua. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Para quem que Deus está Para quem que Deus está disponível? Olha aqui, vou ler de novo. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhes dedicam totalmente o coração. O Pai está E aí ele vai continuar a conclusão. Nisso você cometeu uma loucura. Ô Asa, você ficou maluco. De agora em diante terás que enfrentar guerras. Ficou acomodado e desaprendeu buscar a Deus. Você sabia que é possível a gente desaprender buscar a Deus? Porque quando a gente se converte, quando a gente começa a nossa vida cristã e a nossa fé, a gente é tão intenso, a gente é tão tem uma fé tão genuína e tão simples e tão pura e tão inocente. A gente acredita em Deus de uma forma tão poderosa.
Não há ninguém que possa enfrentar um novo convertido cheio de Deus. Um novo convertido cheio de Deus, ele chupa prego e cospe parafuso. É uma loucura. Ele acredita mesmo. Ele é igual Davi quando vai visitar os seus irmãos na batalha. Vem o gigante, afronta, e ele fala assim: quem é esse gigante que está pensando que ele é? Para enfrentar o exército do Deus vivo. Quem é que esse gigante está achando que ele é? Mas infelizmente, querido, a nossa fé vai ficando velha. A nossa vida cristã, que a gente se gaba, tenho 20 anos de convertido, tenho 10 anos de convertido, tenho 30 anos de convertido, como se isso fosse uma dádiva tão maravilhosa. Não, porque o evangelho ele precisa ser vivo dentro de nós diariamente. O apóstolo Paulo fala assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aí quando a gente olha para dentro de nós, a gente percebe que combatemos o bom combate, acabamos a carreira, ou mais malemar acabamos a carreira, e a fé, nem sei mais o que é isso. Igual os nossos irmãos na Europa, um país pós-cristão, que tem tudo. A Europa é rica, tem dinheiro, lá foi o berço da evangelização. Mas você viaja hoje para a Europa, as igrejas estão virando boates, as igrejas estão virando discotecas, as igrejas estão virando pubs, as igrejas estão virando museu. Por quê? Porque o povo já tem tudo. E eles pararam de buscar a Deus. E eles pararam de buscar ao Senhor. Querido, o grande segredo está aqui. Não pare de buscar a Deus. Não pare de buscar ao Senhor. Asa parou de buscar a Deus. E o que ele fez? Por que o profeta vai falar para ele assim, o que você fez foi uma loucura? Por quê? Vamos continuar. Asa irritou-se contra o vidente. Porque assim, a gente fica insensível. Em vez da gente se dobrar diante da exortação de Deus, a gente fica bravo. Que isso? Essa mensagem do pastor hoje aí? Pastor, se liga, século 21. Tem Netflix em casa já, pastor. Estou assistindo Netflix. Eu oro. Você viu que a pessoa quando ela tá, ninguém nunca admite que tá distante, né? Não, eu faço minhas orações. Pode reparar para você ver. Não, eu abandonei, eu não tenho ido para a igreja, mas eu tenho feito minhas orações. Eu abandonei, mas eu tenho feito a minha leitura. E aqui o profeta ficou bravo. Não, o rei ficou bravo. E olha o que ele vai fazer com o profeta. Ele ficou bravo por causa disso. Ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Ficou bravo. Em vez dele se dobrar porque alguém está chegando para ele falando assim: poxa, Asa, você cometeu uma loucura, cara. Volte a buscar a Deus, Asa. Volte a buscar a Deus, Asa. Volte a buscar ao Senhor, Asa. Não, ele ficou bravo, insensível, indignado. O Senhor está falando comigo e com você hoje, igreja. Vamos buscar a Deus. Vamos buscar ao Senhor. Vamos nos render a Deus, porque Deus está disponível para nós. O Pai está on. Vamos rever a nossa disciplina com Deus. Talvez nós estamos vivendo os tempos modernos. Talvez sejam os piores tempos da igreja. A igreja nunca cresceu tanto como agora. Nunca cresceu tanto como agora. Falando da igreja brasileira, nunca. Só que eu já tenho falado isso há alguns anos. Esse crescimento está apontando para uma grande apostasia da igreja. Porque não tem profundidade. Só tem superficialidade. Movimentos. Mas buscar a Deus de todo o coração. E buscar a Deus é o que? É ouvir o que Deus fala e andar pelo que Deus fala, e acreditar no que Deus fala, e se apoiar no que Deus fala, e ser conduzido por aquilo que Deus fala, e ser levado pelo que Deus fala. É tempo de buscar ao Senhor, não é tempo de perder tempo. Não dá para perder mais tempo.
Ou a gente busca a Deus, ou vai dar ruim. Ou vai dar ruim. E essa busca, ela é pessoal. Ela pode ser coletiva? Pode, mas é principalmente pessoal. É uma decisão pessoal que você toma. Opa, peraí, eu tenho que rever a minha disciplina espiritual. Eu tenho que rever o meu comportamento espiritual. Como é que está a minha leitura da Bíblia? Como que está o meu tempo de oração? Como que está o meu tempo de consagração? Como que está essas questões da minha vida que são tão importantes? E eu estou pregando para você e pregando para mim, porque eu reconheço, a minha fé está velha. Eu preciso de uma fé nova. Eu preciso acreditar como acreditava. Se chegasse uma pessoa para mim, quando eu era novo convertido, reclamando de uma doença, eu estou sem a perna aqui. Ai, perdi minha perna, vou orar para sua perna nascer de novo. Hoje não, estou sem a perna. O irmão fala, eu conheço um lugar que tem prótese. Está aqui ó, o cartãozinho, vai lá. É lógico, estou usando uma hipérbole aqui, um exagero. Mas a gente ficou muito natural. Buscar a Deus nos transforma em pessoas naturais. Não é deixar de buscar a Deus nos transforma em pessoas naturais. Asa, depois que estava tudo bem, muito tempo sem ter guerra, muito tempo, eles pararam de buscar a Deus e Asa se tornou um homem natural. Tanto é que quando vem a batalha, ele já tinha tudo pronto. Não, já sei o que eu vou fazer. Não, Deus, não precisa do Senhor não, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer um acordo com Ben-Hadad, vou mandar ouro, vou mandar prata, vou mandar coisa para ele, vou fazer um acordo, já vou dar todas as estratégias para ele e vou resolver o problema. Deus, obrigado, eu não preciso do Senhor mais não, que eu já tenho inteligência suficiente para resolver os meus problemas. Foi assim que o Ben-Hadad tratou Deus. Mas o Senhor estava on. Deus estava disponível, por isso que Deus ficou irado. Por isso que Deus ficou bravo. Mas não acaba por aí não. Vamos lá, continua. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. Então tem mais coisas que estão relatados, talvez em outros livros. Mas esse próximo versículo me chama muito a atenção. Vamos ver. No 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Ficou doente. Eu fui pesquisar e disse que essa doença era uma gangrena. Parece que o pé dele estava necrosando. Estava podre o pé dele. E olha só, ele desaprendeu buscar a Deus. Ele desaprendeu como vencer as suas batalhas. E olha o que a Bíblia vai dizer. Embora sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Mas só dos médicos. Colocou toda a confiança dele nas questões humanas. Ele não buscou a Deus sobre aquela doença. Ele não buscou a Deus sobre aquela enfermidade. Ele não buscou a Deus sobre aquele problema que estava no pé dele. Não buscou. Ele resolveu somente recorrer aos recursos humanos. Por isso que eu falei, Asa se tornou um homem natural. A pior coisa que pode acontecer com um cristão é quando o cristão que é para ser espiritual se torna um homem natural. Isso é muito horrível, isso é horrível demais. Não deixe isso acontecer com você. Não se torne uma pessoa natural, porque você não é natural. Você não foi gerado por Deus para ser alguém natural. Pensai nas coisas que são do alto. Pensai naquilo que é de cima. Não nivele Deus pelos homens. Nivele Deus por quem Ele é. Esse é o Deus a quem servimos, um Deus incrível, um Deus poderoso. É invisível, mas é real. Todo o poder está em tuas mãos. Todo o poder. Não existe nada impossível para Deus. Todas as coisas são possíveis àquele que crê em Deus. Tudo. Mas o rei Asa, naquela enfermidade, não buscou a Deus. E eu quero
pensar com você uma coisa, porque olha o que acontece. Ele foi um bom rei, não deixou de ser um bom rei por causa disso. Vamos lá, continua. Então, no 41º ano do seu reinado, então ele ficou 2 anos com aquela doença, convivendo com a doença. Asa morreu e descansou com os seus antepassados. Morreu. Vamos lá. Sepultaram no túmulo que ele havia mandado cavar para si, na cidade de Davi. Deitaram-no no leito coberto de especiarias e de vários perfumes de fina mistura, e fizeram uma imensa fogueira em sua honra. Foi honrado. Morreu com honra. Só que uma coisa me chamou a atenção no texto. Será que ele não poderia ter vivido mais? Porque o texto sugere para mim, para você, primeiro, a primeira sugestão que a gente encontra no texto é que aquela doença levou ele à morte. E aquela doença poderia ser combatida se ele buscasse a Deus. Talvez ele poderia ter vivido mais se ele decidisse buscar a Deus para enfrentar aquela guerra que ele estava passando. Pastor, com que base você pode falar isso? Aí eu me lembro de um outro rei de Israel, chamado Ezequias, que também ficou doente. Uma úlcera e uma sentença de morte veio sobre a vida dele. O profeta entra no palácio, encontra o rei deitado numa cama e disse para ele: põe em ordem a tua casa, porque você não vai viver, você vai morrer. Aquele profeta, diferente do rei Asa, se comporta de um jeito totalmente diferente. Ele vira o seu rosto para a parede, ele faz uma oração para Deus. Ele confia em Deus. Ele fala: Senhor, lembra de mim, Senhor. Eu te servi. Eu sou o teu servo, Senhor. Lembra de mim. E na hora que ele estava orando, Deus fala com o profeta. O profeta nem tinha saído do palácio ainda. Deus fala com o profeta: volta lá de novo. Entrega um recado para o rei. Mas eu acabei de ir lá, Deus. Volta lá de novo. Porque o rei orou. O rei me buscou. E eu vou mudar a sentença. O profeta volta lá e Deus manda dizer para ele assim: ó, o Senhor manda te dizer: você não vai mais morrer, você vai viver mais 15 anos. Baseado nisso, eu entendo que tem sentenças que podem ser revertidas, tem quadros que podem ser mudados, tem situações que podem ser transformadas. Tudo que nós precisamos fazer é confiar em Deus e buscar o Senhor para qualquer área da nossa vida. O testemunho do Giovanni aqui, eu não é desencorajando você a estudar, a não estudar, não é nada disso não. Mas se você estudar e colocar a sua confiança no seu diploma, e colocar a sua confiança no seu currículo, e colocar a sua confiança naquilo que você aprendeu na sua graduação, então tudo que você vai ter é aquilo que os homens podem te dar. Agora, se você depositar a tua confiança em Deus, mesmo com o currículo que você tem, eu não estou desencorajando você aqui a desprezar os médicos e as medicinas, não é isso que eu estou ensinando você. O problema é quando você confia só na medicina. É quando você olha só para aquilo que é humano. É aí que está o problema. Peça para Deus. Seja mais sensível. Tenha uma fé nova. Às vezes a gente está passando uma crise econômica. Primeiro a gente já tem a solução. Já sei. Vou fazer um empréstimo. O doutor Alf estava falando que as pessoas chegam hoje no consultório dele. Falou que está até fácil trabalhar, porque as pessoas já chegam lá com um diagnóstico e dizendo para ele: passa tal remédio para mim aí que eu estou com isso. As pessoas sabem demais, a gente sabe demais. A gente está muito sabichão. Está na hora da gente abaixar um pouquinho a nossa bola. E confiar em Deus, gente. Busque ao Senhor de todo o coração. Eu quero que você saia daqui hoje encorajado, desafiado a buscar a Deus. Como que eu busco a Deus? Lição de casa para você, Mateus capítulo 6, versículo 6. Lição de casa, prática simples e funcional.
Como que eu começo buscando a Deus, pastor? Está aqui, ó, Mateus 6,6. Quando você orar, vá para o teu quarto, fecha a tua porta e ore ao seu pai, porque o pai está on. O pai está on. Que está no secreto, então seu pai que vê no secreto te recompensará. É assim que funciona. Quero buscar a Deus, então eu vou começar com a minha lição de casa. Eu vou me trancar no meu quarto, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou fazer a minha oração. Não é a quantidade que eu oro, mas é a sinceridade com que eu oro. Não, vou ter que orar 3 horas. Não, é a sinceridade, é o quebrantamento, é a forma como eu chego diante de Deus e falo: Senhor, se o Senhor não fizer por mim, ninguém pode fazer, Deus. Senhor, eu tenho o meu currículo aqui, ó, e eu quero confessar para o Senhor que eu estou confiando demais nesse currículo, porque eu já fiz curso disso, curso daquilo outro, até agora eu não consegui nenhuma colocação no mercado de trabalho. Eu quero dizer para o Senhor, Deus, que a minha confiança não está nesse currículo, a minha confiança está no Senhor. Deus, eu estou carregando essa enfermidade no meu corpo, e eu estou botando tanta esperança no medicamento tal, no tratamento tal, não sei o que nisso, não sei o que naquilo, mas eu quero pedir para o Senhor uma coisa, Deus, me perdoa, Deus, porque eu quero recorrer ao Senhor. O Senhor é o meu médico, o Senhor é aquele que cuida de mim, então entra com a ação no meu organismo, no meu corpo, e faz aquilo que os homens não podem fazer. É tempo da gente rever a nossa fé, porque senão a gente só está fazendo parte de uma religião, vindo aqui, ouvindo uma palavrinha, saindo para casa, missão cumprida. Não, o nosso evangelho precisa ser vivo e prático. Deus falou comigo tanto nessa mensagem, porque eu preciso, Luciano, eu preciso viver o extraordinário de Deus. Às vezes eu estou acomodado com a doença no pé, igual asa. Fazer o que? Tá aí no pé, já tomei remédio, já fiz não sei o que, tô aí. Tem que fazer. Não, eu vou me revoltar contra essa situação. Não contra Deus, mas eu vou me posicionar em fé. Eu vou me comportar diferente, eu vou agir diferente. Eu vou buscar a Deus de todo o meu coração, e Ele vai mudar o meu cenário, porque o meu Deus é um Deus vivo. Meu Deus não está morto, meu Deus está vivo. Fica de pé nessa noite. Sabe quem é Deus? Você sabe de fato quem é Deus? O crente não pode vir para o culto como se estivesse indo para o culto fúnebre. Hoje é dia de ceia, nós não viemos aqui para chorar em cima de um cadáver. Não. O nosso Deus é vivo. E o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos está aqui nessa noite, nesse lugar. Ele está aqui. Eu não o vejo, eu não o sinto, mas eu acredito, porque existe uma promessa de Deus. A Bíblia diz, Isaías 64, versículo 4. Eu vou ler alguns versículos para você sobre essa confiança.